Nesse vídeo você vai descobrir quais foram os times que tiveram mais transmissões na Globo e no Sport TV no Brasileirão 2020 e também quanto cada um dos times ganhou na soma de Globo, Sport TV e TNT, bem como a premiação do campeonato. Não sai daí não! Muito bem, pessoal, finalmente o Campeonato Brasileiro de 2020 terminou, já no dia 25 de fevereiro de 2021, concluindo aí com o título do Flamengo campeão brasileiro, pela oitava vez, para muitos, para os torcedores flamenguistas, na conta que o STF manda a gente dizer, 7 títulos, o que importa é que o rubro-negro é o campeão, venceu aí a disputa contra o Internacional na última rodada, até perdeu o jogo para o São Paulo, mas se sagrou campeão, e essas duas partidas foram também as últimas transmitidas pela Globo em TV aberta. Ao todo, a Globo transmitiu 85 jogos. Isso conta as transmissões para São Paulo, para o Rio de Janeiro e também aquelas regionalizadas, que são quando a Globo mostra um jogo específico para duas praças, por exemplo, Internacional e Ceará. É um jogo que pode ser transmitido só para o Rio Grande do Sul e para o Ceará. E embora esse número pareça alto, afinal de contas, a chegada do SBT na Libertadores fez com que a Globo transmitisse mais jogos do Campeonato Brasileiro. Mas na verdade houve uma queda em relação a 2019, quando foram exibidas 96 partidas em TV aberta, de novo somando Rio de Janeiro, São Paulo e jogos regionalizados. Então nós tivemos 11 jogos a menos transmitidos em TV aberta, o que, conforme eu vou explicar depois, dá uma aumentada no valor que cada jogo tem, já que 30% do que a Globo paga aos seus clubes é baseado no número de exibições tanto nela quanto no Sport TV. Em termos das transmissões de São Paulo e do Rio de Janeiro, aí sim a gente consegue observar um aumento causado diretamente pela Libertadores ter saído da Globo. Como a emissora teve que enfrentar o SBT, ela puxou jogos do Corinthians várias vezes e também para enfrentar jogos do Flamengo que estavam no SBT, puxou jogos do Botafogo, do Vasco, mas não deu muito certo, acabou perdendo na audiência quando fez isso. O fato é que em São Paulo a gente teve aqui 47 transmissões do Campeonato Brasileiro, muito mais do que a média dos últimos anos, que era sempre apenas um por rodada. Quase todo ano eram apenas 38 transmissões e graças a isso o público paulista teve mais acesso a jogos gratuitos na televisão. Então pode colocar essa na conta do SBT também. Além de ser uma nova opção na Libertadores da América, acabou indiretamente democratizando o acesso das pessoas aos jogos do Campeonato Brasileiro. O mesmo fenômeno, só que numa escala um pouco menor, foi visto no Rio de Janeiro, onde nós tivemos aí 43 transmissões da Globo em TV aberta. Na temporada passada, o Rio de Janeiro tinha tido uma transmissão a menos que São Paulo, foram 37, agora com 43, por isso que aparece aqui no quadro um aumento de 6 jogos. São Paulo teve 9 jogos a mais, que você, que mora aqui na região metropolitana, não teve que pagar a Premiere ou um canal por assinatura para assistir. O que houve de fato foi uma queda no número de jogos regionalizados pela Globo. Nesse ano foram 15 partidas transmitidas dessa forma, tinham sido 26 no ano de 2019, com isso uma queda de 11. E é claro, a gente tem que citar que a soma não vai dar 85 se você pegar o número de São Paulo, somar com o Rio de Janeiro e mais esses 15 jogos regionalizados que eu falei. Por um simples motivo, há jogos que são transmitidos ao mesmo tempo para São Paulo e para o Rio de Janeiro, como foi o caso, por exemplo, desse São Paulo e Flamengo na última rodada. No Sport TV, o Brasileirão também cresceu um pouco aí nas exibições, passou para 63 jogos, tinham sido apenas 60 em 2019, muito menos do que a emissora pode fazer, O Sport TV, assim como a TNT, teria o direito, em tese, de transmitir 2 partidas por rodada, mas depois que a TNT chegou no Campeonato Brasileiro, o Sport TV parou de fazer, não tem mais 76 jogos como era até 2018, caiu, mas agora foi para 63. Não que isso tenha significado necessariamente que o público assinante do Sport TV tenha passado a ganhar mais jogos transmitidos, porque muitas dessas partidas também foram exibidas pela Globo. Isso mesmo, aquela prática que a TNT se sentia extremamente lesada da Globo transmitir um jogo dela em TV aberta e tirar a audiência, foi feita pela Globo dessa vez com o próprio Sport TV. Jogos que eram transmitidos pela Rede Globo também estavam no seu canal por assinatura. Outro exemplo que também aconteceu com esse jogo de São Paulo e Flamengo na última rodada. Na TNT Sports a gente teve 54 jogos exibidos, um crescimento de 12 em relação aos 42 mostrados no Brasileirão 2019, mas que não é tudo que a TNT podia mostrar. Tendo aí 8 clubes na Série A, ela teria direito a 56 jogos. Só que na primeira rodada, por exemplo, ela não quis mostrar um jogo entre Fortaleza e Atlético Paranaense. Não teve jeito, não foi mostrado. A TNT queria usar a MP do mandante, que estava em vigor na ocasião, para transmitir Palmeiras e Vasco. Bom, primeiro que a Globo foi para a justiça e conseguiu impedir que isso acontecesse. Segundo que Palmeiras e Vasco, que ela queria transmitir lá em agosto, foi realizado no dia 26 de janeiro. Não ia dar muito certo, a MP já tinha acabado há muito tempo quando esse jogo foi efetivamente realizado.
mas o fato é que aquele Fortaleza Atlético Paranaense acabou ficando no escuro, ninguém conseguiu ver por meios lícitos, né, por meios legais, e aí acabamos tendo esse problema logo na primeira rodada com um jogo que era do portfólio da TNT Sports. O outro caso causou um pouco menos de dano, foi Palmeiras e Santos, um jogo que teve transmissão da Globo para São Paulo e que estava no Premiere para todo o Brasil. Mas nesse caso a TNT não quis transmitir porque foi no mesmo dia e horário da final da UEFA Champions League da temporada passada, que o Bayern de Munique foi campeão contra o Paris Saint-Germain do Neymar, maior audiência da história da TV por assinatura. Quem sofreu também nessa temporada foi o Premiere. Como a Globo precisou puxar muitos jogos para transmitir por causa do SBT, caiu para 172 o número de partidas totalmente exclusivas do pay-per-view da Globo. Quando eu digo totalmente exclusiva, significa que não teve nenhuma transmissão da Globo, nem regional, nem para São Paulo, nem para o Rio de Janeiro, nem da TNT, nem do Sport TV. Tem que ser completamente exclusivo. É claro que há partidas que são fechadas para o estado onde elas acontecem. A gente pode usar como exemplo um Vasco e Fluminense que foi transmitido pelo Sport TV para todo o Brasil, mas no Rio de Janeiro era um jogo exclusivo do Premiere. Ele não entra nessa conta porque aqui eu só estou considerando os jogos que foram nacionalmente exclusivos. Quem mora no Rio de Janeiro teve que assinar o pay-per-view para assistir essa partida, mas quem mora em Minas Gerais, São Paulo, no Nordeste, no Norte, no Sul, não precisou. Nessa temporada a gente também teve um jogo a mais no escuro, né, sem transmissão nenhuma. Foram 14 partidas dessa forma contra 13 em 2019, sendo que a gente esperava que não fosse acontecer, né? Afinal de contas, a Globo conseguiu o contrato com o Red Bull Bragantino, que era o maior problema no começo do Campeonato Brasileiro, antes ainda de iniciar a temporada. Quando a gente estava ainda na paralisação do futebol, eu tinha feito um vídeo aqui no canal explicando o que poderia acontecer, quantos jogos poderiam ter apagão, mas a gente teve 14, isso porque o Atlético Paranaense não tem contrato com o pay-per-view, assim como tinha acontecido em 2019, resolveu fazer um pay-per-view próprio, entrou na justiça contra a Globo em contrapartida começou a boicotar o Atlético Paranaense, não escolheu mais transmissões, só quando foi estritamente necessário, leia-se, ouça-se, quando enfrenta Flamengo, Corinthians, São Paulo, e aí o que a gente teve foi esse número aqui de jogos sem transmissão nenhuma, de novo, por meios lícitos. O Atlético Paranaense ainda conseguiu salvar 6 partidas do apagão, transmitindo aí por um pay-per-view próprio. Teve pay-per-view próprio na Twitch, no Furacão Play, que é a plataforma dele, e também no Facebook na última rodada contra o Sport Recife. Muito bem, agora chega o momento que você estava esperando, a gente vai mostrar quantos jogos a Globo exibiu de cada um dos clubes da Série A em TV aberta nessa temporada 2020. E o líder foi o Corinthians, muito impulsionado pela questão do SBT, era o único grande paulista que estava fora da Libertadores quando a emissora do Silvio Santos comprou esse direito de transmissão lá em setembro. O Corinthians, você lembra, tinha sido eliminado pelo Guarani do Paraguai na pré-Libertadores ainda em fevereiro, quando a Globo transmitia a competição continental, mas acabou sendo usado aí pela Globo como uma arma contra os jogos da Libertadores no SBT para ganhar no Ibope e conseguiu com muita folga todas as vezes que enfrentaram aí as partidas dos rivais que estavam sendo mostradas no SBT. Em segundo lugar nesse ranking a gente tem o São Paulo, com 14 jogos transmitidos, mesmo número do Flamengo. O Flamengo acabou sendo usado mais vezes aí de domingo, ele estava na Libertadores do SBT até as oitavas de final, não dava para a Globo mostrar ele de meio de semana, então ele acabou salvando aí o número de exibições e também a audiência dominical da Globo no Rio de Janeiro, para que não tivesse a queda de audiência que a gente viu, por exemplo, em São Paulo, né? Caiu a média de 23 para 19 pontos dos jogos de domingo. No Rio de Janeiro também caiu, mas no volume, numa escala bem menor. Isso eu expliquei no vídeo passado do primeiro balanço aqui do Campeonato Brasileiro. Dando sequência ao ranking, a gente vê ali o Santos aparecendo com 11 partidas exibidas pela Globo e TV aberta. E aí temos Atlético Mineiro com 10, Internacional também 10, Palmeiras 9, Grêmio 8, Bahia 8, Botafogo 7, Coritiba 7, Atlético Paranaense 6. E aí vale lembrar, o Atlético Paranaense teve metade dos seus jogos transmitidos pela Globo como TV aberta. Mesmo que não tenham sido mostrados na TV, algumas partidas em 2019 foram ao ar no Globoesporte.com, hoje o ge.globo, que conta como TV aberta porque é uma transmissão gratuita. De qualquer forma, caiu de 19 para 6 partidas, justamente por causa daquilo que eu falei, um litígio judicial aí entre o Atlético e a Globo, que acabou respingando aqui e vai acabar respingando também em grana quando a gente for falar lá na frente. Seguindo aí com o ranking, a gente vê o Sport Recife com 6 jogos, o Ceará com 5, o Atlético Goianiense com 4, Fortaleza também com 4, o Red Bull Bragantino com 3 e o Goiás com apenas uma partida, inclusive tendo sido prejudicado porque a abertura do Campeonato Brasileiro lá em agosto teria um jogo transmitido pela emissora, que era Goiás e São Paulo. Esse jogo foi cancelado em cima da hora, adiado, remarcado,
porque o Goiás teve aquele surto de Covid-19 entre os seus jogadores. Essa partida seria realizada apenas em dezembro e ficou fora da TV aberta, causando aí prejuízos para o time esmeraldino. Agora que a gente já viu o ranking completo de transmissões da Globo em TV aberta, vamos ver os times que são do Sport TV. São 12, lembrando, outros 8 times que não aparecem aqui no quadro são as equipes da TNT Sports, que via de regra tem o mesmo número de transmissões, tirando aí aquele Fortaleza Atlético Paranaense e o Palmeiras e Santos, mas que não fazem diferença porque a TNT divide de forma igualitária todos os seus bolos. Mas, de qualquer forma, no canal por assinatura da Globo, a gente teve o Grêmio liderando o número de transmissões. Foram 14 jogos exibidos na temporada 2020, seguido aí pelo Vasco com 13, Sport Recife também com 13. E aí a gente vê que fora os times que a Globo usa muito em TV aberta, Corinthians, São Paulo, Flamengo, a gente teve uma divisão bastante igualitária e não teve muita discrepância, né? Do Grêmio, que teve 14 jogos transmitidos, ao Goiás, que teve 10, só 4 de diferença. Ficou uma coisa bem melhor, bem distribuída do que tinha sido em 2019. Com 11 jogos aparecem o Botafogo, o Fluminense, o Red Bull Bragantino, o Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense e aí o Goiás com 10, antes de aparecerem aí no ranking São Paulo com 9, Flamengo com 7 e Corinthians com 5. Ainda assim, um aumento, já que Flamengo e Corinthians tinham aparecido apenas uma vez no Sport TV em 2019. O Flamengo reclamou muito porque aparecer pouco significa ganhar menos no bolo. E aí a pergunta que todo mundo faz: quanto ganham os times do Campeonato Brasileiro? Bom, os pacotes, é bom a gente lembrar, a Globo paga 600 milhões de reais pelos 20 times do Campeonato Brasileiro. O Sport TV pagaria 500 milhões se ele tivesse as 20 equipes. Como não é o caso, a gente tem que fazer uma conta proporcional. Então, na realidade, o Sport TV paga 300 milhões de reais. Você faz a soma aí, 570 milhões de TV aberta, mais 300 milhões de TV fechada, mas com a grana que eles pagam Coritiba numa conta à parte, a gente pode considerar que é praticamente 900 milhões de reais. É até um pouco mais que isso. Eu estou levando em consideração nesse vídeo os dados que foram fechados nos contratos que começaram em 2019, mas ano após ano eles vão passando por correção de acordo com a inflação, então sempre pode ser um pouco mais. E do bolo total da Globo, ela faz o pagamento em 3 etapas. 40% dele é distribuído de forma igualitária entre as equipes participantes. Uma faixa de 30% é distribuída de acordo com o número de jogos que a Globo transmitiu de cada clube no campeonato, e é por isso que aqueles números que eu mostrei agora há pouco são tão importantes. Já os outros 30% dessa conta entram aí de acordo com a premiação do Campeonato Brasileiro, que é outra coisa importante da gente entender também. Quem tem contrato com a Globo por TV aberta leva então naquela faixa de 40% que é distribuído de forma igualitária, 12 milhões de reais. Quem é do Sport TV leva 10 milhões. Por isso, quem está com o Globo e Sport TV tem direito a uma conta aí de 22 milhões de reais. Mas se você for fechado com a Globo e com a TNT Sports ao mesmo tempo, você só tem direito naquela conta da Globo a parte de TV aberta, que é de 12 milhões, e vai para a TNT receber. Quando o contrato tinha sido assinado, nos valores que a TNT conseguiu convencer os clubes, era para ser 13 milhões e meio de reais só da parte dividida igualitariamente. Até o acordo era diferente. Se eu falei que na Globo a divisão era 40, 30, 30, na TNT 50% seria dividido de forma igualitária, 25% com o número de transmissões e 25% com a premiação. Mas na prática isso nunca aconteceu, a TNT e os clubes chegam a acordos para dividir aí de forma igualitária todo o pacote com todos os clubes. Mas para fazer uma comparação eu teria que pegar do bolo que a TNT paga, 50% e dividir de forma igualitária entre as 7 equipes que compõem. Isso mesmo, 7. Eu sei que eu citei que 8 times têm contrato com ela, mas o Fortaleza tem um contrato à parte e não participa dessa divisão. Então, somando o que seria o equivalente ao que os times ganham no Sport TV com o dinheiro de TV aberta, quem tem Globo mais TNT Sports ganhou menos na temporada 2020. Foram aí 20,7 milhões de reais. Para piorar a situação, quem assinou com a TNT Sports teve baixa nos ganhos em 2020. Informação trazida pelo Rodrigo Matos no All Sport mostra que a TNT reduziu em 30% os valores totais que ela paga aos times por causa da pandemia. Ela até poderia sair do campeonato, chegou a um acordo para ficar até 2022, lembrando, os contratos são válidos até 2024, a gente não tem certeza se eles serão cumpridos até essa data, a gente só pode dizer que a TNT Sports vai mostrar 2021 e 2022. Então, com a redução de 30%, a gente chegou a esse número aqui. Cada um dos 7 times que compõem o bolo de divisão levaria aí 19,2 milhões por tudo que envolvesse TV por assinatura, fosse qual fosse a sua posição no campeonato, quantos jogos fossem transmitidos e tudo mais. Mas esse valor não é definitivamente o que os times ganharam, porque tinha o Fortaleza também nessa história. Na temporada passada ele ganhou pouco mais de 9 milhões de reais por estar num contrato à parte.
O Fortaleza, quando assinou com a Turner, ele estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Provavelmente aceitou a primeira proposta que apareceu porque era dinheiro, afinal de contas. Mas o clube resolveu entrar na justiça contra a TNT porque ele não tinha as mesmas bases dos outros times. E para chegar a um acordo que fosse bom, que minimizasse essa diferença, de acordo com informação também do All Sport, para chegar a esse acordo, os times toparam abrir mão de uma parcela do que eles tinham a ganhar para fazer o Fortaleza receber um pouco mais, encerrar a ação e continuar com o contrato valendo mais umas temporadas, né? No caso 2020, 21 e 22. Para a gente chegar à conta das projeções, nós temos que lembrar que o Coritiba fechou um contrato de acordo com a Gazeta do Povo, com a Globo, de 20 milhões de reais, que vale por TV aberta e pay-per-view e só por essa temporada. Isso mesmo, o Coxa topou não participar do bolo com os outros times porque já se sentia ameaçado em caso de rebaixamento. Lembrando, as premiações da Globo são pagas do primeiro ao 16º lugar. Não é o caso da TNT, o Coritiba, mesmo sendo rebaixado, também levou a parcela ali de premiação da TNT Sports. Mas na Globo ele poderia não levar. Na Globo, para ganhar dinheiro, ele precisaria ser transmitido e nem sempre a emissora tem interesse em mostrar os jogos da equipe. Então, achou por bem topar essa proposta de 20 milhões de reais, já que ele também já fazia parte ali dos times da TNT. Então ele já tinha ali uns 19 milhões de reais garantidos, que tal 20 milhões da Globo, conseguiria chegar perto dos 40 milhões, se fechasse com o bolo tradicional, tendo poucas transmissões, sendo rebaixado, provavelmente não chegaria nem perto desse valor. Já o Fortaleza com a TNT Sports, como eu falei, ganhava pouco mais de 9 milhões em 2019, e com a contribuição dos outros clubes para encerrar o caso, vai ganhar ali também, com informação do All Sport, cerca de 15,6 milhões de reais. É importante eu contextualizar tudo isso para que você possa entender por que eu fiz a conta e por que eu fiz a projeção do que os times vão ganhar. Eu não tirei do nada esses valores são aí com base nos jogos transmitidos e nessas contas todas que eu tô falando aqui no vídeo. Resultado, com a contribuição para ajudar o Fortaleza, cada time caiu ali para 18,3 milhões de reais, mais ou menos, é uma projeção que a gente faz aqui. E aqui uma coisa muito importante para você ter em mente. Sabe aquela lista de valores de premiação que todo ano sai? Campeão 33 milhões, vice-campeão 31,3 e você todo ano está cansado de ver? Então, aqueles valores são pagos pela Globo e são referentes ao contrato de TV aberta mais TV fechada, ou seja, vale para quem tem acordo com a Globo e com o Sport TV. Por isso, quem é da TNT não tem a premiação total. Aqueles valores não se aplicam a quem não é do Sport TV. Eu vou dar um exemplo usando o Internacional, que é um time da TNT Sports, pelo menos é até agora, já que vai mudar para o Sport TV na próxima temporada. O Colorado foi vice-campeão brasileiro e a premiação do vice-campeão, que a gente acha em todas aquelas listas, é de 31,3 milhões. Desse valor, 55% se refere ao contrato com a Globo de TV aberta, e os outros 45% com o Sport TV. Lembra quando eu falei os valores que Globo e Sport TV pagariam se tivessem os 20 clubes? A Globo paga 600 milhões pela Série A e o Sport TV 500 milhões. Então nessa conta, o bolo da Globo é maior, não é metade a metade, é 55% a 45%. E o Internacional então só tinha jus a 55% dessa premiação para somar com o que a TNT Sports pagava. E aí é que a gente chega ao cenário que o Colorado efetivamente vai receber por ter sido vice-campeão. 17,2 milhões, que são 55% daquele valor de 31,3, mais os 4,8 milhões que todos os times da TNT estão recebendo de forma igualitária. Ou seja, na soma, 22 milhões de reais, bem menos, né? 9 milhões e pouco a menos do que o Internacional receberia se ele fosse um time da Globo e do Sport TV, como aliás ele será na próxima temporada. Pra gente chegar aos valores projetados, eu dividi a quantidade de dinheiro que a Globo e o Sport TV colocam ali no bolo de transmissões, dividindo pelo número de jogos transmitidos por cada canal. E aí a gente chega a um valor que cada time recebeu por ter uma partida exibida na Globo, que foi R$1 milhão, e do Sport TV, R$ 714 mil por partida exibida. Explicado aí todo o caminho que a gente usou para chegar a essas projeções, finalmente temos aqui os valores projetados pelo blog do Alan Simon, com os números de TV aberta, TV por assinatura, premiação já envolvida, reduções feitas para os times da TNT Sports. E o Flamengo, campeão brasileiro, aliás, bicampeão, né, 2 vezes seguidas, é o líder do nosso ranking. A gente projeta um ganho ali de 74 milhões para a equipe rubro-negra, que é seguida pelo São Paulo com 70 milhões e meio de reais, o Atlético Mineiro com 69,6, Fluminense 68 milhões e 300 mil, Grêmio 64 milhões e 700 mil, Corinthians 58 milhões e 200 mil, Internacional 57 milhões e 600 mil, Santos 53 milhões e 200, Palmeiras pouco mais de 52 milhões, Red Bull Bragantino 51,3, Sport Recife 49,2,
Atlético Goianiense 47,5%, Atlético Paranaense 47,3%, Bahia 45,4%, Vasco 44,3%, Ceará 43,9%, Coritiba 38,3% e o Goiás pouco acima ali dos 30 milhões. Como a gente pôde notar, times que foram rebaixados se dão muito mal mesmo porque eles ficam sem a parte da premiação da Globo. Então o Vasco, Goiás, times que caíram para a segunda divisão, tem um rombo importante. O 16º lugar tem direito a 11 milhões de reais. Como não foi um time do Sport TV, não é isso que o Fortaleza ganhou. Mas, de qualquer forma, se fosse um time do Sport TV, ganharia 11 milhões. E o time que está logo abaixo, que vai para a Série B, nada. Hoje em dia é terrível para um time ser rebaixado, porque ele vai ficar sem a cota de Série A no ano seguinte, que é o que acontecia antes desse contrato. Você levava a sua cota de Série A por mais um ano para a Série B. Se ficasse na Série B, levava metade da cota de Série A. Hoje, para esses times, tirando o Vasco e o Botafogo, que tem um bom pay-per-view ainda, o negócio é se contentar com a verba ali de 6 a 8 milhões de reais para disputar a segundona. Outra coisa que a gente destaca é a queda dos times da Turner por causa dessa redução de 30%. Palmeiras, que em 2019 tinha ido tão bem, acabou também caindo. O Santos, o Ceará aparecendo atrás do Vasco, que foi rebaixado e ficou sem premiação da Globo. Tudo isso acaba afetando também. E vale também a lembrança, os valores apresentados aqui são apenas referentes à TV aberta e TV por assinatura, cuja divisão é a mais igualitária hoje, mas o que desequilibra as contas mesmo é a verba do pay-per-view. Essa a gente ainda não tem uma projeção fechada para 2020, já que a temporada rolou até agora, fevereiro, a Globo só vai fechar essas contas no fim do mês, e ali em março a gente pode trazer para vocês algumas informações aí quando a gente tiver os números, mas saibam que, por exemplo, o Flamengo recebe no mínimo, Flamengo e Corinthians, né, 120 milhões, isso está em contrato, as outras equipes ganham ali de acordo com o que elas venderem, né, de acordo com o percentual das suas torcidas. Quando você assina o Premier, você indica para qual clube você torce, isso vai para uma conta percentual e o clube vai ter direito ao bolo que é dividido pela Globo, no caso 38% do que é vendido. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal porque a gente vai ter mais balanços ainda sobre o Campeonato Brasileiro na televisão. Tem muitas estatísticas para eu mostrar ainda, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa um joinha aí para o YouTube entender que você curte esse tipo de conteúdo. Eu fico por aqui, te espero no próximo. Valeu!